Como está o seu foco? Atraia o sucesso por Tony Robbins. Vivemos estressados porque pensamos em muitas coisas. De fato, quando as pessoas não fazem as coisas, não é porque elas não podem, não é porque elas não querem fazer, mas sim a forma como elas se concentram. Eu chamo isso de fragmentar as coisas. Quando as pessoas desistem, e é isso que elas fazem, por exemplo, quantos de vocês acreditam que a atividade física é muito importante? Quem não treina regularmente? Levante a mão. Agora eu quero ver, porque sei que tem mais mãos para levantar. Eu quero ver apenas aqueles que treinam regularmente. Levantem as mãos agora. Quem não treina regularmente acha que isso é importante? Tudo bem. Agora vamos ver qual é a diferença. Alguém que não treina, mas eu quero que você levante a mão e me diga por que você não treina regularmente. Seja honesto. Estou esperando. Alguém levantou a mão e respondeu: Eu não tenho tempo. Isso é verdade? Ele sabe que isso não é verdade. É óbvio que ele vai responder que não. Porém, me parece que ele não tem tempo porque tempo é a emoção e tem muita coisa para focar em obter resultados. Coloca tudo isso numa lista. Parece demais? Isso é muito importante para ele, para a sua empresa. Porém, ele diz que não tem tempo. Mas ele tem tempo suficiente. E por que ele não faz isso? É a forma como ele pensa. Essa pessoa sabe tudo o que é necessário para se exercitar, mas faz completamente diferente de quem realmente pratica atividade física. Isso eu chamo de uma vida fragmentada. Ele não está pensando no que ele realmente quer. Ele só pensa no que é doloroso. Esse é um ótimo exemplo. Ele não está pensando em alcançar o sucesso, a prosperidade. Então, a chance de ele continuar com algo associado a muita dor, e quando agora mesmo ele pode fazer algo que o faça sentir completamente pleno, a chance de prosseguir é muito limitada. Quem concorda? Ele está focado no fracasso. Sua atenção está na dor. E é por isso que ele não continua. Ele foca toda a sua atenção para os 22 quilômetros da maratona, ao invés de focar no treino de hoje. Qual opção mais te assusta? Eu vou dizer o que realmente está pensando. Prestem atenção. Ele está pensando no processo e não no resultado. Frequentemente, quando você pensa no quanto isso vai lhe custar, geralmente o custo é muito alto. Então você não quer fazer. Por esse motivo, ele se autofragmenta. Ele tenta comer um boi inteiro e não começa com os pedacinhos dele. É grande demais para ele, então ele diz: Quando vou comer isso? Amanhã. Vou começar amanhã, é claro. Sabe qual o erro de deixar para fazer tudo amanhã? É que quando chega ao bendito amanhã, é hoje. O que vai acontecer com suas emoções se você continuar quebrando as promessas que faz para si mesmo? Ou continuar falhando em não fazer as coisas que realmente são importantes? Vai aumentar o seu nível de certeza? De confiança? Não. Quando você procrastina e quebra a fé em alguma área da sua vida, automaticamente prejudica as demais áreas. E quanto à sua própria experiência de vida, isso não é só em uma área, mas pode ser em todas as outras áreas da sua vida. Uma outra razão pela qual você não treina ou deixa de fazer qualquer outra coisa, não somente porque fragmenta muito, mas é porque se apega aos detalhes. Vou te dar um exemplo disso. Certa vez eu perguntei para uma pessoa: Você acha importante treinar? A pessoa respondeu: Sim, claro, é muito importante treinar. Então por que você não treina? Ela me respondeu: Porque eu não tenho tempo. Ok, todo mundo responde dessa forma, apesar que eu acho estranho. Quando você pensa em realizar uma atividade física, no que você pensa? Me fala, onde você foca a sua atenção? Então essa pessoa tentou me responder e disse: Bem, o que você quer dizer onde eu foco a minha atenção? Aí eu respondi: Digamos que eu disse a você que você tem que começar a treinar agora. Ou então eu vou apontar uma arma para a cabeça dos seus filhos e eles vão morrer se você não treinar. Aí você poderia realizar atividade física? Ela me respondeu que sim, poderia sim. Se um criminoso entra aqui
e te diz que vai matar seus filhos se você não treinar todos os dias, quantos de vocês encontrarão uma maneira de treinar todos os dias sem limite de tempo? Portanto, lembrem-se disso. A mudança nunca é uma questão de habilidade. Mudança está relacionada à motivação. Eu vou repetir. Mudança nunca é uma questão de habilidade. É sempre uma questão de motivação. Se você tem uma razão forte o suficiente, com certeza vai encontrar um tempo. A maior parte do gerenciamento da sua vida é saber o que quer e ter motivo suficiente para perceber. Se você não tem razões para seguir adiante, porém torna a tarefa estressante, então vai ficar, obviamente, sobrecarregado. Eu disse isso novamente a essa pessoa. Esqueça o que eu falei. Vamos apenas dizer que você realmente vai começar a treinar regularmente a partir de hoje. Como você faria? O que envolve o treinamento para você? Onde você foca a sua atenção? Sabe o que ela me respondeu? Só preciso encontrar uma academia para me matricular. Aí eu disse, tá, mas e aí? Aí ela respondeu, como assim? Você quer saber todo o processo? Sim, todo o processo que você precisa para treinar. Ai, meu Deus, só falta isso. Bom, eu tenho que pesquisar na internet, procurar uma boa academia nos bairros próximos da minha casa para saber qual realmente é a melhor. Isso envolve eu ter que pesquisar novamente, buscar as informações do lugar, ver as fotos e confirmar se realmente é boa, porque eu não gosto de ver os lugares que parecem ser legais no site, mas quando você vai ver na realidade, não tem nada a ver com as fotos. Então, eu tenho que procurar de novo no Google, entrar no meu carro, ir até esses lugares. Mas sabe de uma coisa? O Google deu o endereço completamente errado. Então, eu fico perdida no lugar e aí eu preciso usar os meus bônus para ligar para eles. Logo, eles vão me informar o endereço correto, porém eu não tenho nenhuma caneta para anotar o endereço certo. Neste momento, eu tento memorizar e vou dirigindo até o local. Quer saber de uma coisa? Eu recebo uma multa por estacionar no lugar proibido, tenho que pagar a multa e depois eu não sei como eu encontro um outro local para estacionar. E com extrema dificuldade eu encontro um outro estacionamento. Porém, quando eu entro na academia, você sabe, não pode simplesmente entrar e dar uma olhadinha. Sempre tem um colaborador simpático que te mostra tudo de uma vez e querem te obrigar a se matricular imediatamente. Eu não posso simplesmente dar o meu cartão para eles, porque enquanto eu preencho a ficha, eles descobrem que eu tenho apenas o ensino médio. Por que tem toda essa burocracia? Não entendo. Sem contar que depois eu vou ter que pagar e permanecer anos com eles, sendo que eu só queria treinar apenas uns 6 meses. Eles tiram uma foto minha que é muito mais feia do que aquela que eu tenho na carteira de motorista, e além disso, eu tenho que passar o meu cartão e depois ir direto treinar. Tirar toda a minha roupa, pendurar naquele armário minúsculo que amassa tudo. Eu sei que se não colocar no cabide, vai amarrotar. É horrível. Digamos que eu faça isso e aí eu me direciono para o meu primeiro aparelho. E como eu não sei, me mandam falar com o professor para me dizer o que eu devo fazer. Vamos imaginar que eu faço os exercícios sozinha. Eu estou indo para o aparelho, tem uma pessoa sentada lá, toda suada, eu pego a minha toalha, vou começando a higienizar o aparelho, ajustar os pesos, e eu nem sei quais são os pesos corretos, então começo a ajustar, e depois de fazer o primeiro exercício, eu vou para outro aparelho, mas sabe de uma coisa? É bem provável que lá também tenha alguém completamente suado, e eu não sigo o número correto de exercícios que eu tenho que fazer, é muita coisa para pensar. Aí quando eu vou para casa, tenho que tirar aquela roupa toda suada para entrar no meu carro. Não sei se eu vou para o banho, não sei se eu vou para a sauna, não tenho que fazer o meu cabelo, retocar a maquiagem, que eu gosto com muitos detalhes, e ainda minha roupa está toda amarrotada e suada. Eu tenho que andar para carimbar o meu bilhete, porque eu não quero pagar pelo estacionamento. Por isso é uma luta para encontrar o meu carro e eu nem sei onde ele está. Tenho que apresentar o bilhete ao monobrista. Isso tudo é que eu preciso para treinar. Tá bom. O que é preciso para comer? Apenas fazer a comida. O que você quer dizer o apenas faça? Eu perguntei. Que tipo de comida você quer? Ela gritou, comida italiana. Ou seja, quando falamos em comida, ela respondeu em apenas 1 minuto.
Mas para falar em atividade física, ela demorou 2 horas para responder. Para cada ação que ela deveria fazer, pensava em cada uma das consequências e todas as desculpas possíveis, por isso que as pessoas não realizam e se sentem totalmente sobrecarregadas. Mas onde você põe o seu foco, flui, e o que você sente te leva, de alguma forma, à ação. Obrigada por chegar até aqui. Espero que você tenha gostado, curta e compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Um abraço.